Boa tarde, meu nome é Maurício, sou aluno do IFPE, oitavo período de eletrônica e aluno pesquisador. Estou concluindo agora meu plano de atividade e aqui eu vou apresentar sobre pesquisa. O professor orientador foi o Meuse Nogueira. O título do meu plano de atividade é Desenvolvimento de Sensores IoT para Telemetria de Consumo de Energia Firmware. O problema, para contextualizar, a nossa pesquisa, ela primeiro foi pensada em como a gente pode automatizar com a eletrônica, com a tecnologia, problemas do nosso ambiente. Então, qual é o problema? O problema é o elevado consumo de energia em edifícios e seu impacto na natureza. Nas instituições e prédios corporativos há um consumo muito grande de energia e esse consumo de energia ele automaticamente, consequentemente, afeta a natureza e o custo também de poder manter o prédio, manter a instituição. O nosso plano de atividade é desenvolver um sistema para poder diminuir esse custo de energia e automaticamente diminuir como ele afeta na natureza. Nos edifícios corporativos e instituições, que é um consumo muito grande, como está aí na pesquisa, 40% do consumo de energia global é proveniente de prédios corporativos. Então a gente observou que esses 40%, grande parte são dos ar-condicionados que tem nos prédios. Os ar-condicionados eles consomem muita energia. A pesquisa, a solução que a gente teve foi desenvolver sensores IoT para consumo, para telemetria de consumo de energia. Para quem não sabe, a IoT é a internet das coisas. São esses sensores vão se conectar na tomada. Então, entre a tomada do ar condicionado e a tomada da parede, e ele vai fazer uma telemetria. Ele vai medir as corrente, tensão, os parâmetros elétricos. Ele vai fazer o cálculo das potências e com isso ele é IoT, ele vai se conectar a um servidor da instituição ou da empresa. E ele vai ficar mandando essas informações para o servidor para que depois possa fazer uma análise para saber, por exemplo, se algum ar-condicionado fica ligado na noite e se esse ar-condicionado que está ligado de noite ele tá sendo usado ou alguém esqueceu de desligar. Então, outra coisa também é se o ar-condicionado ele pode estar consumindo muito mais energia por algum defeito físico. Então, todos esses fatores podem acumular e aí a energia vai sair muito cara, vai ter um consumo muito grande de energia. Então, o meu objetivo nesse nessa problemática é desenvolver o software dos sensores. Então, o software ele vai ter uma interface gráfica. Essa interface gráfica vai expor as medidas da telemetria, vai ter controle do hardware do sensor, alguns controles de ajuste, de calibração. Além disso, ele também vai ter uma comunicação com o servidor para poder coletar os dados que já foram salvos anteriormente, não se excluindo unicamente ao experimento que está tendo agora. Aqui está o protótipo, o que eu desenvolvi do software. Eu desenvolvi na linguagem de programação Java. Ele expõe gráficos de medidas. Então tem esse primeiro gráfico aí em cima, é o gráfico da curva tensão e corrente. Se você puder ver, tem uma linha azulzinha ali embaixo, porque a corrente é muito mais baixa do que a tensão, mas tá ali. E embaixo, na esquerda, tem umas abas com todas as potências, incluindo a tensão e a corrente, que é os gráficos de cada uma. A potência reativa, a potência aparente, o fator de potência, a corrente, a tensão e a potência ativa. E do lado direito a gente tem algumas abas que mais para frente eu vou explicar o que cada uma das abas faz junto com sua funcionalidade. Então, para fechar as funcionalidades, a gente já está coletando os dados do banco de dados do servidor. Ele salva localmente as medidas dos experimentos. Por exemplo, eu estou fazendo um experimento aqui com um sensor e aí eu estou acumulando as medidas e estou fazendo uma análise e aí eu posso salvar na minha máquina local
esse experimento, e aí depois eu posso só abrir ele, poder analisar as medidas, ou se aumentou o consumo e tudo mais. Essa daqui é a tela principal, eu já falei mais ou menos como funciona, tem os gráficos, e ali embaixo ele tem a primeira tela é a tela de parâmetros, que aí ele mostra o valor atual da tensão, da corrente, do fator de potência, do potência ativa, reativa e aparente. Mais para baixo tem um toggle salvar leituras, que mais para frente eu vou explicar como é que salva uma leitura. Essa tela aqui é de calibração de sensores, é mais uma aba, né? Vou voltar aqui. Ali embaixo vocês podem ver que tem várias abas, e essa é uma das abas. Eu dei um zoom aqui para ficar melhor para a gente ver. Então, essa aba de calibração, ela é referente à calibração de tensão e corrente e de número de ciclos do sensor. Então eu vou ter uma tensão de referência ou uma corrente de referência, que eu posso medir lá na hora. Por exemplo, estou fazendo algum teste e aí eu vi que o sensor está medindo uma tensão que não é verdadeira. Então eu vou pegar um multímetro, alguma coisa, e vou medir a tensão, e aí eu vou ver a tensão é essa. Então eu posso passar essa tensão como parâmetro e ele automaticamente vai se calibrar sozinho, tanto tensão como corrente. O número de ciclos, ele é o número de ciclos lidos, o número de leituras que o sensor lê, para ele poder fazer uma média disso e mandar para o servidor ou para o programa, o software. Por que isso? Porque pode ser que o sensor ele meça uma medida que pode ter erros, e nessa média vai diminuir bastante os erros, entendeu? Ele vai fazer uma média ali que é uma média um pouco complexa e vai diminuir bastante os erros. Salvamento local. Essa tela aqui é para salvar, como já dei uma introdução, para salvar localmente algum experimento, alguma coisa. Então como é que vai funcionar? Lá na tela parâmetros, aquele toggle que eu mencionei com vocês. Se você quiser que comece a salvar, você toca no toggle lá, e aí ele vai começar a salvar as leituras. Então depois, quando você terminar o experimento, você clica lá de novo, e aí ele vai mudar o status aí da tela de cima, que é salvar arquivo. Tem um status. Esse status pode ser pronto para gerar o arquivo, ou pode ser salvando leituras, ou pode ser nada salvo. Então quando você clicar o toggle a primeira vez, ele vai ficar salvando leituras, e aí quando você terminar e clicar no toggle, ele vai pronto para gerar o arquivo. Aí ele vai colocar o tempo inicial, que foi do experimento que ele começou a salvar, e o tempo final do experimento, e a quantidade de leituras que ele tem. Clicou no botão salvar, ele vai gerar um arquivo XML na sua máquina. Posteriormente você pode ir na outra aba de baixo, que é a aba abrir, e abrir o arquivo. Você pode clicar no botão procurar, aí na tela de baixo, e aí vai abrir uma janela para você procurar o arquivo. A partir do momento que você escolhe o arquivo e abre, ele vai colocar o nome do arquivo, e embaixo vai ter uma barra rolante com a leitura, a primeira leitura, leitura 0 até a última leitura, que é o número final de leituras. O númerozinho em cima diz a leitura específica que você está, e você pode rolar essa barra rolante, e embaixo vai mudar o valor de cada leitura. Coleta de dados no servidor. A requisição do servidor é bem simples. O usuário só precisa colocar a data inicial e a data final, e clicar no botão pesquisa. A partir disso ele vai filtrar no banco de dados no intervalo dessa data, e vai retornar esses valores. E aí vai abrir uma janela nova com todos, que é a janela de baixo aí que vocês estão vendo, com todos os gráficos. Como pode ver ali, você pode mudar na aba de cima do gráfico qual é o gráfico que você quer ver. Do lado ele vai mostrar a data inicial, a data final que você escolheu. Embaixo uma barra rolante para que você possa ver o valor específico daquela hora, daquele tempo. E embaixo vai mostrar os valores específicos que você selecionou, a hora e o tempo, na barra rolante. Resultado de testes. Os testes que a gente fez, a gente criou um protótipo do sensor e conectou o sensor com o software, e a gente fez testes de várias cargas indutivas e resistivas, variação de tensão e de corrente, vários arquivos locais, testou simulações em servidores
banco de dados com valores diferentes lá, e todos os resultados eram positivos. Todos não, né? A partir do momento que a gente foi desenvolvendo, ao final os resultados eram positivos e todas as ferramentas então estão funcionando. Comprovou a usabilidade do sistema. Realmente é necessário um sistema que mostre graficamente, que exponha as medidas para análise, para a gente poder saber o que está acontecendo nos ar-condicionados. Então a conclusão é que o aplicativo foi desenvolvido devidamente, mediante ao que foi proposto. Então todas as propostas do aplicativo foram feitas com sucesso, todas as ferramentas estão funcionando. Além disso, o projeto ele continua, né? Então o aplicativo está aberto para as novas implementações à medida que o projeto ele vai desenvolvendo. A partir do momento que ele vai desenvolvendo, com certeza vai tendo novas funcionalidades. E essas novas funcionalidades estão abertas para o projeto, para o software poder implementar, poder casar com o aplicativo e a proposta do projeto inteiro, não só do plano de atividade. Além disso, devido à pandemia, o meu trabalho foi focado ao aplicativo no PC, mas houve também colaboração no firmware, no hardware também, em algumas coisas, mas devido a essa pandemia, realmente teve que ficar as coisas remotas, então o foco foi no aplicativo do PC. E é isso, obrigado e boa tarde.